Nós hoje estaremos abordando, ainda dando continuidade ao tema principal, que é Até que Ele Venha, que é o tema, digamos, da mensagem centralizada neste ano de 2023. E até que Ele venha, existem algumas ações, algumas atitudes que nós, como servos do Senhor, até que Ele, o nosso Salvador, Jesus Cristo, venha, volte a buscar a sua igreja. O que nós estamos fazendo, o que nós devemos fazer e o que nós precisamos continuar a fazer, né? E pensando nesse tema, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20. Se os irmãos assim puderem, que se colocar em pé, para fazermos a leitura, e após a leitura teremos um momento de oração, onde estaremos agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo o direcionamento através do seu Santo Espírito. Mateus capítulo 20, versículo 28, apenas o versículo 28, nos diz assim. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Oremos. Bendito Deus e soberano Pai, ao Senhor que tem o controle de tudo, que está acima de todas as coisas, o Senhor que criou os céus e terra e que nos criou para o seu louvor e glória, e que jamais, ó Deus, venhamos esquecer disso, o propósito pelo qual o Senhor nos criou, o propósito pelo qual o Senhor criou a humanidade, para que nós tivéssemos essa comunhão com o Senhor, a qual foi perdida por causa do pecado, mas em Cristo Jesus, o Senhor nos trouxe esse resgate, nos deu essa nova oportunidade, esta nova aliança, e que assim, ó Deus, como igreja do Senhor, como filhos do Senhor, como seu povo, venhamos, ó Pai, também levar esta mensagem, através de nossas ações, de nossas palavras, do nosso testemunho, a todos aqueles que ainda precisam também ser resgatados. Ó Deus, que assim a sua palavra, mais uma vez, nesta noite, por tudo que nós ouvimos, os louvores que foram aqui ministrados, que também expressam, ó Deus, a alegria, a gratidão que temos em servir ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, e que tem cuidado de nós, e que tem nos dado, ó Deus, acima de tudo, a prioridade, a salvação em Cristo Jesus. E assim entendemos, ó Deus, que nós estamos aqui essa noite, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É o que nós cantamos, é o que nós cremos, é o que nós temos o entendimento, o conhecimento através da sua palavra, ó Deus. Por isso nós agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus que o seu Santo Espírito esteja mais uma vez ministrando para nós, nos dando o entendimento e discernimento da sua palavra, pois somente assim poderemos compreender a perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos? Então, o tema desta noite, ou subtema, melhor dizendo, pensando no tema principal, até que ele venha, nós vamos ajudar nos resgate de vidas. Esse é o propósito que nós, eu e você, como igreja, como povo de Deus, por que nós fomos salvos e para quê? O propósito principal, primeiramente, glorificar a Deus. E como servo de Deus, como filho de Deus, como seguidor de Cristo, nós deveremos, precisamos, e isso é urgente, ajudar no resgate de vidas, ou das vidas que ainda estão se perdendo. E entendemos que isso, irmãos, não é somente, digamos que uma missão, muito mais do que uma missão, é um dever nosso. E que nós, como igreja, como povo de Deus, como luz que somos, todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor de sua vida, saiu das trevas
e agora nos encontramos na luz que é Cristo Jesus. Amém? E dessa maneira nós todos fazemos parte de uma grande missão, de uma grande comissão de resgatadores. E para pensarmos como resgatador que hoje, como igreja somos, temos que lembrar como fomos resgatados. Porque nenhum de nós, mesmo aqueles que já nasceram em um lar cristão, e poucos tiveram esse privilégio, né, de nascerem em um lar, em um ambiente onde já se encontrava ali um temor a Deus, princípios, isso é um privilégio. Você que nasceu neste ambiente, continue glorificando a Deus. Como é maravilhoso podermos nascer num ambiente assim. Não tive essa oportunidade, mas os meus filhos estão tendo, né? Glória a Deus por isso. Que os nossos filhos, quando nasceram, já nasceram em um ambiente onde eu e a minha esposa havíamos tomado uma decisão de ensinar os nossos filhos no caminho em que eles deveriam andar. Mas para que nós, eu e minha esposa, viéssemos ensiná-los, nós teríamos que dar o primeiro exemplo. Teríamos que ser o bom exemplo. Nós temos nossos pastores, temos nossas lideranças da nossa igreja, temos nossos professores de escola dominical, mas não são eles os principais responsáveis em ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças. Nós, você, como pai, como mãe, como avô, como tio, nós somos responsáveis para ensinar aos nossos filhos. E esse, quem sabe, deverá ser o primeiro resgate que eu e você temos como responsabilidade. Muitas vezes pensamos em resgatar vidas fora da igreja, fora do nosso bairro, fora de nossa cidade e até fora do nosso país. Mas será que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, em meio à nossa família, será que nós não temos pessoas que precisam ser resgatadas? E esse é o propósito principal pelo qual o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, nos deixa aqui bem claro, em suas palavras, no verso 28, onde mais uma vez vamos fazer a leitura do versículo de Mateus capítulo 20, versículo 28. Como o Filho do Homem, falando da pessoa de Jesus Cristo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo deixou bem claro para nós o seu propósito. Por que ele veio nesta terra? E nós, como igreja, devemos continuar esse propósito, esse objetivo. Amém, irmãos? É esse propósito pelo qual você foi chamado. Nós temos, cada um aqui tem seus dons, seus talentos, que Deus assim concedeu. Mas tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, sempre terá um propósito: glorificar a Deus. E uma das razões pelas quais nós podemos alcançar esse objetivo de glorificar a Deus é levar essa palavra de vida, de esperança, de resgate. Eu estava lembrando, enquanto ministrava, enquanto refletia sobre esse tema, lembrando de um projeto que nós iniciamos lá na nossa cidade, em Manaus, Amazonas. Os irmãos que estão nos visitando, nossos amigos, já devem ter percebido aí que meu sotaque é um pouquinho diferente. Talvez daqui a uns 3 anos comece a mudar, né? Mas até então ainda me entrega, né? Que não sou daqui. E lá em Manaus, quando nós estávamos servindo a Deus em uma congregação, que hoje é a igreja, congregação que ficava num bairro em Manaus chamado o bairro Grande Vitória. E é uma congregação que começou como um trabalho de grupo familiar, que é comum no meio das nossas igrejas batistas realizarmos grupos familiares. E esse trabalho, então, começou assim, pequeno, poucas pessoas se reunindo, e depois foi tomando proporção até que chegou um momento em que o nosso pastor, que também era Luiz, né, pastor Luiz Sobrinho, um grande pastor e amigo, irmão em Cristo, que agora já está na eternidade, já está na glória, ele teve a visão: está na hora de começar uma igreja. Iniciamos esse trabalho, onde ele me convidou a estar ali
na frente. Eu nem tinha esses planos, nunca havia planejado estar na frente de um trabalho, mas o Senhor, Ele muitas vezes nos surpreende, porque nós não temos capacidade, é Deus quem capacita cada um de nós, amém, irmãos? O ministério que você está exercendo hoje, seja no louvor, seja em dar aulas, seja qual for, capelania, todos esses ministérios, esses projetos, é Deus quem capacita. Com certeza, a maioria de nós não tínhamos planos de fazer parte desses ministérios, mas Deus nos chama e Ele que vai nos capacitando, porque somos falhos, somos humanos, somos pó, né? Então, é o Espírito de Deus que nos conduz. E lá, quando estávamos nesse ministério, surgiu uma ideia em nosso coração, Deus colocou em nosso coração um projeto chamado Resgatando Vidas. E esse projeto Resgatando Vidas, ele tinha como propósito alcançar o seu nome, né? De levar, de alguma forma, levar esse resgate. Resgatar vidas que estavam a perecer. E qual era a nossa estratégia? Era nós irmos nos hospitais públicos, distribuirmos sopa. Nós levarmos sopa, fazíamos uma ação social ali nos hospitais públicos próximos da igreja, e dentro desse propósito, desse projeto, desse meio social, nós aproveitávamos também para levar uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de resgate. E é interessante como Deus age, como Deus trabalha. Porque muitas vezes existiam situações que nós nos deparávamos que nos surpreendíamos com o impacto, como Deus trazia de forma tão natural as pessoas até nós, pessoas que naturalmente abriam o seu coração. Nós não estávamos ali com uma placa de uma igreja, nem sequer dizíamos se éramos cristãos ou não, mas as pessoas chegavam até nós e diziam: vocês estão fazendo isso, mas vocês são cristãos, não são? Porque quem é que faz isso hoje? Quem é que se importa com os outros dessa maneira? Então, se vocês são cristãos, eu quero falar um pouco da minha vida, eu quero dizer que eu senti no coração o desejo de pedir ajuda a vocês. E a ajuda que eu quero não é comida, eu não quero roupa, eu não quero dinheiro, eu quero apenas que você ore por mim. E a pessoa dizia qual era a sua dificuldade, porque estava ali, e são várias histórias, não vai dar tempo de contar todas elas, mas teve uma que me chamou a atenção, dentre essas histórias, de um homem chamado José, que ele estava morando na rua há muitos anos. Um homem que se tornou dependente do alcoolismo, e por conta disso, ele acabou saindo do seu lar. Foi abandonado, a família já não aguentava mais, não suportava mais aquela situação. E então esse homem passou a viver na rua. E quando nós começamos a ter um momento ali para ministrar o louvor, mensagens cantadas, né, através do louvor e adoração, aquele homem então chegou até nós, depois que encerramos o momento, distribuímos a sopa e depois levávamos uma palavra, coisa de 10 minutos, rapidamente. E aí esse senhor, por nome José, chegou até nós e disse: eu queria falar com vocês, porque eu sinto em meu coração que eu não posso mais viver assim. Eu preciso mudar a minha vida. E eu não tenho forças, eu não consigo. E algo que vocês falaram que chamou a atenção a mim, é que vocês disseram que Deus pode mudar a vida das pessoas. Deus pode transformar a vida das pessoas. E eu quero essa transformação. Eu quero essa mudança em minha vida. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser restaurado. Eu quero voltar ao meu lar. Eu quero voltar a viver junto com a minha família. Eu não suporto mais essa vida. E naquele momento nós oramos com aquele homem, choramos com ele e tomamos uma atitude de pegar aquele homem, ajudá-lo a voltar para a sua casa. Como isso já era madrugada, nós fazíamos esse trabalho a partir das 10 horas da noite, aos sábados, né? Uma vez por mês nós fazíamos essa atividade, esse projeto. E aí, quando foi no dia seguinte, eu me comprometi de ir até ele, buscá-lo lá onde ele estava, morando, na rua,
atrás de uma feira da cidade e levei ele até a família dele. E que, por coincidência, na verdade, na vida do cristão nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. Ele morava bem próximo da nossa congregação e nós nem sabíamos. Uma pessoa que morava próximo da nossa igreja, próximo da nossa congregação, precisava de ajuda. E então, quando nós chegamos até a casa da família dele, a sua mãe, a mãe dele morava junto ali com a sua esposa, né, com seus filhos, chorou quando o viu. Um homem totalmente desfigurado, que perdeu a sua identidade, né, mas que dentro dele havia uma alma que precisava ser resgatada. E aquilo, irmão, para nós foi suficiente. Todo o trabalho durante meses que nós fazíamos ali, realizando aquele projeto, resgatando vidas, aquela situação, aquele momento, pagou tudo, né? Entendemos que nada foi em vão, porque alcançamos aquele objetivo de resgatar aquela vida, de ajudar aquela pessoa, aquele ser humano, a voltar a se sentir humano. Porque o que acontece na sociedade é isso. Uma pessoa que é escravizada pelo álcool, pelo vício, pelas drogas, pela prostituição, essas pessoas são simplesmente rejeitadas pela sociedade. São reprovadas, esquecidas até pela própria família. Mas o que nós, como igreja, estamos fazendo? O que nós, como igreja, que conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, sabemos o poder que essa palavra tem, sabemos o poder que Deus tem, amém? O poder que Cristo tem quando Ele encontra um ser, quando esse ser abre o seu coração, o como esse ser humano, essa pessoa, esse homem, essa criança, esse jovem, como essa mulher pode ser transformada. Quantos exemplos nós vimos na palavra de Deus? E vimos até hoje como Deus tem transformado vidas. Como Deus transformou a minha vida. Como Deus transformou a sua vida, você que está aqui essa noite. E como Deus pode transformar a vida daqueles que ainda não conhecem esse amor tão verdadeiro, tão pessoal, tão completo, que nada no mundo poderá preencher. Por isso que muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, não conhecem a Cristo, não se renderam ao seu amor, por isso que elas buscam preencher esse vazio de várias formas. Drogas, álcool, prostituições, vícios, tudo isso que acaba cada vez mais afastando o homem de Deus, porque é consequência do pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? A vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que nós precisamos sim ajudar no resgate de vidas, até que Ele, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por mim e por você, até que Ele volte. Nós temos muito trabalho a fazer. Temos muito o que fazer. E você e eu somos convidados e que entendamos, né? Venhamos entender o quão privilégio é fazermos parte desse reino. Quando nós também estivemos participando do projeto de capelania hospitalar na cidade de Manaus, esse foi um projeto que deu continuidade na sequência do Resgatando Vidas. Enquanto estávamos realizando essa atividade do Resgatando Vidas nos hospitais, em alguns locais públicos de Manaus, eu fui convidado a conhecer o projeto de capelania hospitalar quando fazemos o Resgate Vidas nos hospitais. E quando entramos nesse projeto, participamos, fizemos um treinamento, um curso de capelania, e começamos a exercer essa atividade nos hospitais. Aqui ainda não me identifiquei, eu não me situei, não me identifiquei com um grupo que faça esse tipo de atividade de capelania nos hospitais. Nós temos aqui na nossa igreja a capelania prisional.
né? Então, você que está aqui conosco e que ainda não conhece os projetos da nossa igreja, esse é um dos projetos missionários que nós temos, que é o de capelania prisional, onde nós temos o irmão Brian, temos a irmã Adriana e temos outros irmãos que fazem parte desse projeto e temos que continuar orando por eles, porque esse, como outros projetos, outros ministérios, também precisa muito de nossa ajuda, muito do nosso apoio, muito de nossas orações, porque é um projeto desafiador. Verdade ou não, irmão Brian, irmã Adriana? Eles que o digam, né? Que estão aí sentindo na pele literalmente. Mas como é bom nós sermos usados pelo Senhor nesses projetos, amém, irmãos? Como é gratificante, porque é Deus quem faz a obra, somos apenas instrumentos. E nesse projeto de capelania hospitalar, diversas vezes, irmãos, nós fomos surpreendidos, onde nós íamos até as pessoas para levar uma palavra que achávamos que nós estávamos preparados para levar uma palavra de consolo, de fortalecimento, de fé. E muitas vezes nós saímos de lá ainda mais fortalecidos do que como entrávamos. Porque as pessoas que ali estavam, Deus em algum momento via as nossas necessidades e usava aquelas pessoas para dizer o quanto Ele nos ama, para dizer o quanto Ele está conosco todos os dias, o quanto nós muitas vezes nem sequer lembramos de sermos gratos ao Senhor. E nós que estamos gozando de saúde plena, né, que nós estamos conseguindo se locomover sem depender de um aparelho, sem depender das pessoas, como é bom nós relembrarmos e reconhecermos isso. Será que eu agradeci já a Deus hoje por essa dádiva de poder respirar, de poder andar? E quando nós íamos nos hospitais, vimos pessoas que tinham tudo, pessoas bem-sucedidas, pessoas financeiramente bem resolvidas, mas que o seu dinheiro não poderia comprar a sua saúde. Steve Jobs disse uma frase muito interessante nos seus últimos dias de vida. Steve Jobs, como é bem conhecido, né, pela sociedade, um grande empresário aí, dono de uma das maiores empresas do mercado aí de hoje, tecnologia, que é a Apple, né? Ele disse uma frase muito interessante, que a cama dele era a cama mais cara do mundo. Não era se referindo à cama físico, mas é porque somente ele poderia estar deitado ali, ninguém poderia deitar no lugar dele, ninguém poderia assumir a saúde, a doença que ele estava passando, os problemas de saúde que ele estava enfrentando, era só ele. Então muitas vezes nós esquecemos de lembrar do Senhor, e quando estávamos nesse projeto de capelania hospitalar, nós, quando íamos visitar alguém, e certa vez fomos visitar um senhor, que era um pastor, que estava internado, ele disse: irmãos, eu quero agradecer a visita de vocês, e eu, durante esses dias que estou aqui no hospital, fico me perguntando, por que eu estou aqui? Porque eu fiz a obra, né? Eu me dedico ao ministério, estou há anos dedicando a minha vida a pregar a palavra, a ajudar a salvar, né, pessoas, a resgatar as pessoas, vidas, e estou aqui agora. E fiquei me perguntando o porquê disto. E uma das irmãs que estava conosco disse exatamente para ele assim: pastor, irmão, muitas vezes existem coisas que acontecem em nossa vida que nós não entendemos. E até pecamos porque começamos a questionar a Deus. Mas aprendemos na palavra do Senhor, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. E o Senhor ama a Deus? Perguntou a ele. O Senhor não ama? Ele disse: sim, eu amo de todo o meu coração. Então, como o Senhor ama a Deus, Deus vai confirmar que tudo o que está acontecendo com o Senhor coopera para o seu bem. E passamos alguns dias sem visitá-lo. Depois de algum tempo, quando a outra equipe foi até ele, disseram que ele estava melhor, estava se sentindo bem, estava alegre, animado, porque a sua família, que estava dispersa, começaram então a voltar, a se unir, a estar mais próximo
uns dos outros. E aí ele compreendeu o que estava acontecendo em sua vida, por que tudo aquilo aconteceu. Precisava acontecer aquilo, para que a sua família se aproximasse mais entre eles e junto dele. Então, a maneira pela qual e como Deus age e Deus trabalha em nossas vidas, muitas vezes, irmãos, não é compreendido a princípio. Mas o objetivo é que o Senhor quer resgatar vidas. E para isso, Ele precisa que eu e você estejamos dispostos a ajudá-lo também. Amém? Então, qual o significado da palavra resgate? No dicionário, nos diz assim: o ato ou efeito de resgatar, mediante pagamento de quantia determinada, a quantia paga por essa libertação. Então, alguém que tem que ser resgatado ou será resgatado, é porque esse resgate ele vai ser adquirido através de um preço, através de um determinado valor. A Bíblia nos fala sobre resgate o seguinte: é o preço que se paga para obter uma pessoa ou coisa, tratando-se dos costumes da época do Velho Testamento, que alguém conserva em seu poder. Tudo o que se dá em compensação de uma pessoa é o seu resgate, e assim se diz que um homem resgata a sua vida. Põe pela sua vida uma certa quantia em dinheiro. Isso está em Êxodo capítulo 30. Não vamos ler todas as referências por questão do tempo, mas em Êxodo capítulo 21 e Êxodo capítulo 30 fala a respeito desse tipo de resgate. E algumas espécies de sacrifícios podiam ser considerados como resgates, isto é, eram feitos em substituição da pessoa que fazia a oferta. Desta maneira, se diz a respeito de Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida em resgate por muitos, como nós lemos em Mateus capítulo 20, versículo 28. Substituindo-os, carregando-os com as suas dores, suportando a pena que de outra sorte teriam eles de sofrer. Então, quando nós entendemos agora o que é resgate, vamos compreender por que o homem precisa ser resgatado. O que a Bíblia tem a nos dizer, e quem sabe, quando você agora for resgatar uma vida, você vai ter uma, digamos que, convicção maior, uma certeza maior ainda, e um esclarecimento mais profundo de como você vai ajudar essa pessoa a ser resgatada. Porque muitas vezes existem pessoas que precisam ser resgatadas, mas aparentemente acham que não é necessário. Aos nossos olhos, quando olhamos para a nossa família, por exemplo, quando você olha para a sua família, quem sabe alguém no meio da sua família, você entende, na sua visão, que essa pessoa precisa ser resgatada, que ela precisa voltar a conhecer a Deus, precisa voltar-se para Deus. Mas aparentemente, para essa pessoa, pode ser que para ela está tudo bem. Não precisa ser resgatada, porque ela está bem, porque ela é uma boa pessoa, ela não matou ninguém, ela nunca roubou, ela nunca fez nada, aparentemente, pode ser a concepção dela, nunca fez nada que fosse contra os mandamentos de Deus. Mas será que somente isso é o suficiente para que essa pessoa não seja condenada à morte eterna? Porque o resgate é exatamente este. Este é o propósito de nós termos sido resgatados e porque precisamos ajudar a resgatar a outros. Quem sabe, na sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, o seu irmão, os seus pais ainda não foram resgatados e eles têm esse entendimento. Por que eu preciso ser resgatado? Olha o que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23. É uma leitura bem conhecida pelos irmãos. A igreja já sabe de cor esse versículo, mas para termos uma melhor compreensão da mensagem que fala a respeito desse tema de resgate, olha por que o homem precisa ser resgatado. O ser humano, de um modo geral, precisa ser resgatado.
Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos, ou em algumas versões diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a condição do ser humano, a condição do homem, independente da sua idade. A criança nasceu, ela já está destituída da glória de Deus. Ela carece da glória de Deus. Qualquer ser humano, qualquer pessoa. Não importa qual seja a classe social, a idade, a sua convicção de crença, de religiosidade, não importa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, por que todos pecaram? Você pode pensar, peraí, mas quem pecou foi Adão. Isso há quantos anos atrás? 6.000 anos atrás, aproximadamente? Por que o pecado caiu sobre mim? Uma vez, um amigo, que eu tenho um grande apreço por ele, lá da minha cidade, me fez essa pergunta: Sérgio, por que eu tenho que tomar uma decisão de aceitar Jesus, de aceitar a Cristo, a condição de Deus? Primeiro, que eu não pedi para nascer. Essa foi a desculpa dele, né? Primeiro, eu não pedi para nascer. Segundo, eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa má. Eu respeito os meus pais. Eu já li algo sobre os mandamentos, né? E eu sei que não pode matar, não pode roubar, né? Não pode... temos que honrar os pais, então eu cuido, eu trato bem os meus pais. Então, pelo que eu sou, pelo que eu faço, eu não vejo por que eu vou ser condenado. Porque, o que eu fiz? Se eu não pedi para nascer? Olha onde foi que eu me meti, né? E agora? Qual vai ser o argumento? Primeiro, orei ao Senhor, né? Senhor, dá-me entendimento. Em espírito, né, orando, porque eu quero ajudar esse meu amigo. Se ele é meu amigo, eu quero ajudá-lo. Porque quem convence o homem do pecado não somos nós. Nada do que você venha falar vai convencer o seu esposo, ou seus filhos, ou sua esposa, ou seus amigos do pecado deles. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Nós não temos capacidade de converter ninguém. Não pense que você e eu, nós, ou o pastor, tem a capacidade, a condição de converter alguém. Quem converte o homem é Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Mas essa pessoa precisa ouvir, para ela crer. Não é o que diz em Romanos capítulo 10? Como crerão, se não há quem pregue? Então, naquele momento, eu pedi ao Senhor discernimento. E disse a ele: meu amigo, você está certo que, de fato, você não pediu para nascer. Eu acho que a gente nem tem essa opção. Tem alguém essa opção? Pedir para... Oh Deus, eu quero nascer. Não temos essa opção. Acontece. Só que a vida é uma dádiva. A vida é uma dádiva. É um dom. E a palavra de Deus, mesmo que você hoje ainda não tenha o entendimento, não creia, mas a palavra de Deus, tendo sido escrita por homens, esses homens foram inspirados por Deus. A Bíblia, ela é completa. É Deus falando conosco. Então, a Bíblia nos fala que todos pecaram. Foi exatamente esse versículo que eu falei a ele. Romanos 3. Todos pecaram. E Davi nos fala em Salmos que em iniquidade eu nasci. A minha mãe me concebeu em pecado. Eu nasci na iniquidade. Então, quando nós nascemos, já somos pecadores. Porque o primeiro homem, Adão, pecou, porque desobedeceu a Deus. Porque quando Deus criou o homem, Ele formou o homem para ter comunhão com esse homem. Para ter essa intimidade, essa amizade, esse companheirismo.
Isso foi perdido por causa do pecado. O pecado que distancia o homem de Deus. Mas Cristo Jesus nos traz de volta esse entendimento, essa aliança. E aí o Espírito de Deus vem habitar em nós. Foi o que aconteceu comigo. Falei para ele, você sabe quem eu sou? Nos conhecemos há muito tempo. Mas quem eu sou hoje, diferente daquele Sérgio do passado, não foi através das minhas condições humanas, porque eu continuaria fazendo as mesmas coisas, ou até piores. Mas Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, transformou a minha vida. Está transformando a cada dia. E quer transformar a sua vida também. Então, irmãos, essa é a mensagem da palavra de Deus. É simples. Deus, mesmo sendo tão poderoso, soberano, Ele age de forma simples, com simplicidade. A sua palavra nos traz hoje esse entendimento. E olha o que diz mais ainda à frente. Por que o homem precisa ser resgatado? Primeiro, porque todos são pecadores e sem o perdão de Deus, o ser humano já está condenado à morte eterna. É simples assim. Sem Deus, sem Cristo Jesus em sua vida, qualquer pessoa, qualquer ser humano que já tem o entendimento, uma criança que já sabe distinguir o certo do errado, já perdeu a sua inocência, ela já está condenada à morte eterna, se ela não aceitar Cristo como o Senhor de sua vida. Essa é a mensagem da cruz. E é o que nos fala em João capítulo 3, versículo 17 a 21. João capítulo 3, versículo 17 a 21. Deus é tão bom que mandou uma chuva agora para refrescar. Olha a benção. Glória a Deus, né? Amém. João capítulo 3, versículo 17, nos diz assim, irmãos, 17 a 21. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. No verso 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, esse é o propósito pelo qual o homem precisa ser resgatado. Aquele que não crê já está condenado, não precisa fazer nada. Naturalmente, o ser humano já está condenado, sem ele fazer nada. E o que o homem precisa fazer? É aceitar esse resgate. É aceitar ser resgatado. Eu estava assistindo um filme sobre resgate, e esse filme ele é um relato histórico, né, baseado em fatos reais, do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Foi 2001, né? O World Trade Center, quando foi atingido, as Torres Gêmeas. Em 2001, foi uma ocorrência, né, um fato aí que marcou a humanidade até hoje. E nesse filme falava exatamente de como foi que aqueles bombeiros, aqueles homens, deram as suas vidas, literalmente, para ajudar a resgatar outras vidas. Quanto aqueles homens preparados, foram treinados, temos aqui inclusive, cadê o nosso bombeiro? Nosso bombeiro está aí atrás? Irmão Misael? Olha, nós temos um bombeiro, tá? Se precisarmos, graças a Deus temos um aí conosco. Esperamos que não precise, mas se precisar já tem, né, irmão? Essa é a ideia.
O treinamento é para que nunca precise, né? Mas se precisar, já sabemos o que fazer. E os bombeiros, os irmãos estão aqui, né? Para nos confirmar. Eles passam por vários treinamentos. Treinamentos onde eles vão colocar ali, digamos que, o seu emocional, o seu psicológico, o seu corpo físico, todos os aspectos em um ambiente de extrema pressão, para que eles possam conseguir encontrar uma saída, encontrar uma solução em meio a um acidente, em meio a um incêndio, em meio a uma tragédia. E esse filme retrata sobre isso, o fato que aqueles homens passaram, e como que até no meio deles existiram alguns que naquele momento, algo que não tinham ainda vivido, eles se sentiram angustiados, se sentiram amedrontados, e um precisava dar força ao outro, dar uma palavra de motivação: não desista, continue, respire, né? Teve alguns deles até que foram soterrados, né? E ficaram a muitos metros acima de pedras, de entulhos em cima deles. Então já estavam quase sem poder respirar, e alguns próximos, ali eram os três próximos uns dos outros, e eles ali sempre falando palavras de motivação, trazendo em memória a eles por que eles deveriam lutar pela vida. Porque tinham família esperando eles lá fora, tinha uma esposa, tinham seus filhos, um deles inclusive estava com a esposa grávida, né? E aquilo motivou para que ele continuasse a lutar pela vida, para entender que iriam encontrar uma saída ali, uma solução. E um deles começou a orar ao Senhor. Um deles começou a clamar a Deus, para que, de alguma forma, tirasse-os dali, trouxesse uma solução, uma saída, um resgate. Então existem muitas pessoas que espiritualmente se encontram dessa maneira, clamando por socorro, clamando para que sejam resgatadas. E quem sabe você que está aqui nessa noite, seja essa pessoa, esse resgatador, que Deus vai colocar na vida deste que está clamando por socorro, que está gemendo de dores, que precisa de ajuda. Então o Senhor aqui nos fala em sua palavra que a condição do homem é esta: o homem está condenado sem Cristo, sem Deus, à morte eterna. Mas não é isso que Deus quer para o homem, porque no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Deus não quer que o homem seja condenado, Deus não quer que a sua criação, que tanto Ele ama, seja condenado à morte eterna, que venha viver um sofrimento eterno. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Então, esse convite que o Senhor trouxe para a nação de Israel, esse convite era para todos aqueles que também estão longe do Senhor. Volte-se para Deus. Essa é a mensagem. Volte-se para Deus. Busque a Deus. Clame ao Senhor. Ore a Ele. Busque-o de todo o coração, como nós ouvimos a mensagem no domingo passado, né? Onde o pastor Luiz Faustino nos trouxe em memória essa reflexão, que quando nós buscamos a Deus
de todo o nosso coração, nós o encontramos, amém? Nós o encontramos. E se você que está aqui essa noite, em nossa companhia, ou você que está nos acompanhando de forma online, ainda não deu esse primeiro passo, de buscar ao Senhor de todo o coração, enquanto você está respirando, você tem essa oportunidade. Enquanto nós estamos com vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, temos a esperança, a oportunidade de voltar a ter aquela aliança que foi perdida por causa do pecado lá no passado com Adão. A aliança que foi perdida, a amizade que foi quebrada, ela pode ser voltada através de Cristo Jesus. Se você sente em seu coração que precisa conhecer melhor a Deus, você apenas ouviu falar, mas ainda não sabe quem é Deus, busque-o hoje, aproveite essa oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus nos diz que a nossa vida é como uma neblina, que ela amanhece, depois o sol bate e ela evapora, vai embora. Hoje é o dia. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O que aconteceu com Faraó? Quando Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel, o povo hebreu, Faraó endureceu seu coração. O orgulho tomou de conta. A soberba. E com isso veio a sua destruição. Perdeu sua família, perdeu seu reino, perdeu tudo que tinha. Quantas pessoas, por causa da dureza do seu coração, têm perdido oportunidades de serem resgatadas, de voltar-se para Deus e de sentir a verdadeira paz que o mundo aí jamais vai conseguir te dar. Nada do que você venha buscar no mundo vai conseguir te dar paz, te dar alegria plena, felicidade e, acima de tudo, uma vida eterna com Deus, só em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? E o resgate, ele está ao alcance de todos. Apocalipse, para finalizar nossa reflexão desta noite, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Nos diz assim, irmãos: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Aqui está se falando da pessoa de Jesus Cristo, quando Ele mesmo anunciou o seu propósito, o objetivo pelo qual Ele veio nesta terra, para resgatar a muitos, resgatar os perdidos. Em Mateus, que nós lemos, Mateus capítulo 20, versículo 28, se cumpriu essa promessa. E entendemos, irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não é homem para mentir. O homem muitas vezes promete, mas nem sempre ele cumpre aquilo que ele promete. Muitas vezes nós mesmos prometemos tantas coisas para nossas famílias, para nossos filhos, até para nossas esposas, mas não conseguimos cumprir como gostaríamos. Às vezes pelas circunstâncias, às vezes pelas ocasiões, pelas oportunidades. Né? Mas o nosso Deus, Ele cumpre as suas promessas. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida para curar, para libertar, para transformar.